Vamos lá, vamos dar sequência? Parece que esse assunto, né, autoridade religiosa, vai ser dividido em vídeos bem menores. Não é, tem acontecido alguns probleminhas e não tem dado para estender muito o vídeo, tá ok? Mas tudo bem, fica esses dois anteriores, um pouco mais curtos, né, 5 minutos, mas eu vou tentar agora estender um pouquinho mais nesse, tá ok? Vamos ler rapidamente João 16, tá? É um versículo que ressalva o que eu venho falando para vocês nesses últimos minutos. Então diz o seguinte, João capítulo 16: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, uma das coisas importantes nesse versículo é sabermos que a finalidade do Espírito Santo foi guiar os apóstolos em toda a verdade. Toda a verdade, novamente. Lembra lá, batendo na tecla, é o que eu tenho falado nesses últimos vídeos, né? Foi revelado toda a verdade de Deus para as nossas vidas. Logo, nós não podemos subtrair alguma coisa. Vamos prestar conta um dia diante dele e ele vai cobrar da gente. Se ele deu toda a verdade, eu não posso e ninguém pode tirar algumas dessas verdades e simplesmente ignorá-las. Nós não podemos fazer isso. Olha só, o apóstolo Paulo, que fez um trabalho maravilhoso, ele declarou certa feita em Atos capítulo 20, olha o que ele declarou aqui, ó. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio. Desígnio significa mensagem, tá? Todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo desígnio. Então, aquilo que realmente Deus quis desses apóstolos, já que eles exercem uma função tão importante, né, com relação ao povo de Deus, à sua igreja, o que Deus pediu para eles, de uma certa forma exigiu deles, é que eles revelassem, anunciassem todo o desígnio de Deus. Então, tudo que Deus queria foi revelado para nós por meio desses apóstolos, inspirados, claro, pelo Espírito Santo, tá bom? E é tão sério isso que, olha só, vamos meditar em uma passagem em Gálatas. Porque essa passagem de Gálatas diz que se homens e até mesmo anjos se rejeitarem essa autoridade confiada por meio da palavra, é para ser considerado maldito. Então, tanto homens e até mesmo anjos, se ousarem negligenciar e desconsiderar isso, né, para serem considerados malditos. Não sei se você conhece essa passagem, mas vamos ler juntos. Diz o seguinte, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Percebe aqui a seriedade desse versículo? Ainda, ele fala aqui, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Imagina a cena, não é? Aí onde você está, e de repente um clarão enorme surge, né? Muitas coisas estranhas começam a acontecer e você vai até uma janela de onde você está e você percebe um anjo descendo dos altos céus, enorme, né? Aquele clarão surgindo. Então todas as evidências, vamos imaginar, você está imaginando, né? Que de fato é um anjo que vem dos altos céus. O poder desse anjo, a força, a altura, a claridade dele. E esse anjo, então, chega bem perto de você, nessa janela onde você está, e simplesmente diz para você: olha, eu vim dos altos céus porque eu quero lhe trazer uma mensagem, tá ok? Em tal passagem na Bíblia, no Novo Testamento, né, que é aquilo que tem que orientar os cristãos hoje, certo? Está escrito lá que é para fazer assim, assim e assim. Pois eu estou vindo dos altos céus e quero dizer para você que não é bem assim, tá? Você vai ter que mudar esse versículo, porque na verdade
as coisas mudaram. Então a gente vai mudar e colocar outras palavras nesse versículo. Vai mudar um pouco o sentido desse versículo. Você consegue imaginar algo? Ah, eu sei que eu estou forçando um pouco aqui, mas eu preciso ajudar você. Eu preciso me ajudar constantemente a ver as coisas dessa forma, porque é o que Paulo está dizendo aqui. É claro que ele não está dando essa ilustração que eu estou dando, mas ele está dizendo ainda, mesmo que nós voltemos, ou que um anjo, alguns anjos apareceram no Antigo Testamento e é incrível, né? É incrível a demonstração de poder que eles demonstraram. Por isso que eu dei essa ilustração agora. O fato é que se acontecesse isso, de fato um anjo, com toda essa exuberância, essa força, esse poder, viesse para você e falasse alguma coisa desse tipo, desse gênero, o que Paulo está dizendo aqui é para considerar esse anjo maldito e falar na cara dele: afaste-se de mim, longe de mim, com tal iniciativa, com tal tendência para fazer com que eu me desvie daquilo que está revelado, daquilo que os apóstolos revelaram para a gente por meio do Espírito Santo, que ficou registrado e que Deus conservou pelos séculos para que chegasse às nossas mãos. E em especial numa tradução na nossa língua, seja anátema. Você vê que Paulo diz, mesmo se nós, Paulo já morreu no primeiro século. Então existe algo aí bem significativo, porque ainda se nós, a ideia da possibilidade de uma pessoa que já morreu voltar para esta vida. Então, esqueça a cena do anjo aí, vindo dos céus, descendo com glória e com poder, certo? E imagine agora, de repente, Paulo surgindo na sua frente. De fato, o apóstolo Paulo surgindo na sua frente. E ele dizendo para você, olha, eu vim porque eu tenho um recado para te dar. Tal e tal passagem que eu escrevi, eu vou mudar agora e você vai ser exclusivo, você vai ser o primeiro a saber disso. Eu vou mudar algumas coisas, vai mudar o sentido do versículo, mas eu sou Paulo, né? Eu que escrevi 2000 anos atrás, então posso alterar isso. Esse versículo diz que é para considerar essa pessoa que se diz de Paulo, né, maldito. Até porque a Bíblia ensina o princípio bem diferente, né, dos espíritas, reencarnação e tudo mais. A Bíblia ensina que ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Depois disso o juízo. Então, essa possibilidade não existiria. Tá ok? E se você aprendeu dessa forma e acha que tem respaldo bíblico para acreditar em vidas indo, vindo e tudo mais, deixa na descrição o seu comentário aí e a gente vai estudar, eu posso estudar a Bíblia com você e vou tentar mostrar para você que essa possibilidade não existe. E muito menos o tal purgatório, né? Onde as pessoas vão sofrer algum tipo de penalidade, mas por meio dessas penalidades, nessa habitação dos mortos, a pessoa vai ter uma nova chance, uma nova possibilidade. Então, nem reencarnação, nem purgatório é bíblico. Esses são conceitos e tradições de igrejas, de grupos, que infelizmente não tiveram o devido respeito pela palavra de Deus. Tá ok? O que eu sei que é verídico está aqui para que a gente esclareça toda e qualquer dúvida, é que não se muda nada, não se altera nada. Mesmo se um dos apóstolos voltasse, tentasse fazer isso, deveríamos considerar malditos. Anátema significa maldito. Se um anjo, com todo o seu esplendor, sua glória, descesse dos céus e tentasse mudar alguma coisa, deveríamos considerá-lo anátema, maldito. É isso que a Bíblia ensina. Eu sei que é uma expressão forte, mas a gente precisa crer nisso. E eu fico preocupado porque a impressão que eu tenho é que pouco isso tem sido pregado e ensinado dentro das próprias igrejas.
Alguns líderes religiosos parece que não quer mostrar essa eficácia das Escrituras, que toda a Escritura ela tem força, ela tem poder, e subtrair é realmente correr um risco enorme. Tá ok? Então, os homens agora pode ter acesso a esses ensinamentos, né? E quando o homem tem acesso a esses ensinamentos, toda a vontade de Jesus passa a realmente exercer influência na vida dele. Toda a vontade de Jesus, não só uma parte, mas toda a vontade de Jesus. E nunca nos esqueçamos, isso acontece porque Jesus tem toda a autoridade. Foi confiado a ele toda a autoridade. Mas como esses mandamentos, esses ensinamentos chegaram até nós, como foi que isso se deu? Vamos considerar, né? Os apóstolos, eles registraram esses ensinamentos na Bíblia. Esse foi o grande trunfo para nós cristãos. Eles receberam essa revelação inicialmente por Jesus, né? Depois, diante do desafio de sair para todos, pregando, ensinando, né? O Espírito Santo foi-lhes dado para que capacitasse eles de uma forma tremenda, muito especial, para que eles realmente tivessem condições de não só crer, mas passar isso para todas as pessoas, porque passaria a ser agora, não é? Aquela nova aliança, aquele novo pacto. Então, os apóstolos fizeram isso. E num determinado momento, Deus os capacitou para que eles registrassem isso. Era muito importante que houvesse um registro disso. Porque se fosse só ensinado de boca, né, olha o risco que nós correríamos. Tá? É bem possível que no primeiro século as coisas acontecessem ainda de uma maneira bem respeitosa, né, considerando pela influência dos apóstolos ainda, considerando essa verdade falada. Mas e depois, nas próximas gerações? Pai passando para filho, essa sequência sem um registro, né? Possivelmente nós teríamos alterações. Não que Deus não teria poder para conservar essas escrituras fidedignas, mas o risco que correríamos seria grande se a coisa ficasse restrita apenas de boca, pai passando para filho e tudo mais, indo nessa sequência. Então era necessário registrar, era necessário autenticar isso. E os apóstolos tiveram essa incumbência também, né? Felizmente, esses apóstolos registraram esses ensinamentos para as futuras gerações. Pedro escreveu a fim de que, após a sua morte, a igreja pudesse ter um registro de suas palavras. Então veja bem, a preocupação de Pedro, sabendo que não demoraria muito para que ele partisse desse mundo, ele teve a preocupação então de escrever, de registrar aquilo que seria a vontade de Deus. Isso está em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Vamos ler juntos? Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Então esse versículo nos ajuda a entender a preocupação. Não era só uma preocupação de Pedro. Todos os apóstolos que foram incumbidos de conhecer, que receberam essa revelação da verdade, eles tiveram essa missão, esse propósito. O que está acontecendo com Pedro, essa preocupação dele se esforçar diligentemente, o que ele diz aqui, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então eles deveriam registrar para que depois as próximas gerações tivessem condições de fato saber o que foi essa perfeita vontade de Deus para o seu povo, a sua igreja. Né? Lucas faz a mesma coisa, escrevendo algumas coisas para confirmar aquilo que tinha recebido verbalmente. Então Lucas
não foi um dos apóstolos, mas ele foi alguém que acompanhou Paulo, né? E Deus o usa então com essa missão, com esse propósito de revelar a palavra de Deus. E ele, ao escrever, olha o que ele fala em Lucas capítulo